Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a suspensão da lei da escola livre pelo STF. A gente vai falar também sobre uma lei que garante protetor solar para pessoas com albinismo. E desde que a Lei Patrimônio Vivo Alagoano entrou em vigor, mais de 50 artistas já receberam incentivo e estão transmitindo o saber para as novas gerações. O Superior Tribunal Federal concedeu uma liminar suspendendo a lei da escola livre, que ficou conhecida entre os professores como a lei da mordaça. E para falar o que vai ser feito para derrubar essa lei em definitivo, eu converso agora com a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas, Célia Capistrano. Antes, porém, Célia, vamos recapitular. Como era a escola antes do advento dessa lei aprovada na Assembleia Legislativa? Uma escola livre, livre verdadeiramente no sentido da palavra, porque o projeto de escola livre quer coibir a liberdade de expressão dentro da escola. Então, na verdade não mudou muita coisa, né? A aprovação aqui, infelizmente, nós fomos o primeiro estado a aprovar essa lei, né, com todo o enfrentamento feito pela sociedade organizada, e aí a gente teve estudantes, a UFAL, a DUFAL, né, doutor Antoniel e outras pessoas, né, nosso setor jurídico, muita gente foi fundamental para argumentar. Mas essa aí é o histórico da luta, mas vamos falar um pouco antes. Vamos falar de conceito. O que é escola livre? Escola livre, sim, você quer dizer como a escola é hoje, livre de poder... Antes da lei e agora que vai voltar. O que é uma escola livre? Até para a gente entender. É uma escola que possa expressar o sentimento e a realidade da vida. A escola livre que a gente conhece, que a gente defende, é livre verdadeiramente de mordaça. Livre de ser tolhida, de colocar a liberdade. Ninguém é nulo. Todo mundo que fala, fala de algum lugar. Fala do lugar que está. E aí você não pode tolir a escola, como esse projeto de escola, que ora chama sem partido, ora escola livre, na verdade é a intenção de discutir uma escola alienada. E a lei veio dizer exatamente o quê? Para a gente falar, inclusive, das manifestações. Essa lei, aprovada na Assembleia Legislativa, ela diz exatamente o quê? Impedir que as pessoas se expressem sobre qualquer assunto que venha na compreensão deles, é impedir que você discuta algo que está acontecendo, algo que está... Qualquer insatisfação, qualquer prejuízo que venha a acontecer, as pessoas não poderiam falar na escola, inclusive não falar de partido. Vamos dar um exemplo prático. O presidente Temer colocou o ministro da Agricultura em defesa da carne brasileira. A Polícia Federal fez uma investigação, detectou diversas irregularidades, como corrupção, compra de análise, papel na comida. Isso projetou o país negativamente, impedindo o comércio de bilhões de reais, de dólares. Na escola livre, esse assunto podia ser discutido? Não poderia ser discutido. Esse assunto, ou qualquer assunto que viesse trazer prejuízo à sociedade de uma forma geral, porque não é só a comunidade escolar, não poderia ser discutido. Ele antes poderia ser? Antes poderia ser. Mas de que forma? Como é que esse assunto poderia e deveria ser abordado? Poderia e deveria ser abordado no sentido das providências necessárias a serem tomadas e não um pouco, que a gente também tem que admitir, que é um pouco de competição entre quem investiga o quê, né? E também um pouco de circo midiático, porque uma avaliação mais coerente, com maior responsabilidade, não levaria o país
ao que foi levado com esse, na minha compreensão, com esse circo midiático que foi feito com essa questão da carne. Era para se tomar as providências sem fazer esse circo midiático, impedindo, ou talvez até com o objetivo exclusos, de que a nossa produção tenha o prejuízo. Muita gente não se sente preparado para discutir assunto tão importante, que aí ele fala de medicina, ele fala de vigilância sanitária, fala de fiscalização, fala de controle social, fala de commodities, fala de economia. Pouca gente teria o alcance, né? Aí eu pergunto a você, os professores estão preparados para discutir assunto tão importante com o alunado que não está preparado, ainda está em formação? Estão. Não, claro que ainda falta muito para uma preparação adequada, né? Porque tanto o professor quanto o aluno já foi-se o tempo de não acompanhar essas discussões, até porque hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem como pesquisar e tem como dar um subsídio maior para aquilo que você quer, né? Para uma, digamos assim, uma notícia bombástica como foi essa, as pessoas têm mais como acompanhar do que anteriormente. O deputado que defendia tal lei e que apresentou e foi relator, ele chegou a gaguejar até para explicar o que era a lei dele, né, em entrevistas. E aí a compreensão popular definiu como um tema, né, conquistado na sabedoria popular também, né, no senso comum, de que nem ele sabia o que era. Mas vocês sabem o que é. Vocês acabaram de dizer, você acabou de dizer, que ela faria mordaça dos professores. Qual é o medo que se tem dos professores? Dos professores de mordaça? Sim. Que medo se tem? Claro, você não poderia falar temas importantíssimos como o que você, da política, você não podia sequer falar de um esgoto que passasse na porta da escola e que fosse porque você estaria induzindo os alunos a fazer manifestação. Você não podia falar de nenhuma dificuldade na educação, a falta de professor, não podia permitir que os alunos reivindicassem coisa alguma. Os alunos iam ser carneirinhos, obedientes, apenas de passar as dificuldades lá, o sofrimento que fosse passar, mas que não pudessem se rebelar. Então você tirava a possibilidade dos próprios professores mostrarem aos alunos as dificuldades que estavam passando e que deveriam lutar por uma sociedade melhor, por melhor qualidade de ensino, por melhor condições de trabalho, por valorização, seja para o ensino, seja para os profissionais. Então, esse seria o grande entrave. Agora vocês conquistaram, pelo menos liminarmente, a derrubada desse projeto, né? E você estava falando de um histórico que foi fundamental na construção desse impedimento através do STF. Fundamental, segundo, inclusive, toda a nossa discussão hoje de manhã, do doutor Otoniel e das pessoas envolvidas, fundamental foi a argumentação feita na nossa peça, né? No nosso questionamento, fundamental foi essa argumentação. Claro que para a argumentação ser concluída, foi preciso a participação de muitos segmentos da sociedade. Portanto, inclusive várias citações que o ministro faz, justamente da nossa peça, mostrando que não há possibilidade alguma de passar um projeto desse, porque não existe neutralidade. Não tem como, tem garantia constitucional você ser um cidadão crítico, os professores ser cidadãos críticos e ajudar com que os alunos desenvolvam essa criticidade. E agora, o que vai acontecer, se já tinha mudado, o que vai voltar atrás, como vai ser na prática a regulamentação dessa prática que agora não é mais lei, e por liminar foi derrubada? Como é que a escola volta à normalidade? Como é que vai ser isso? A escola sente, claro que
respirar profundamente da escola, no sentido de não estar sendo mais perseguida no interior, no desenvolvimento das suas atividades, que a gente teve em Messias, em outros municípios, a gente teve inclusive casos de professores serem denunciados, de aluno estar sendo, através desse movimento que defende a escola sem partido, a escola livre, aluno está filmando alguma fala de professor e de trazer prejuízo a ponto da gente ter que ter acompanhado esses, né, embora que não se levou muito à frente, porque existia ainda a dúvida, como estava questionado, mas houve muita tentativa de silenciar os profissionais na sala de aula. E a lei previa, inclusive, a punição... Punições que não estavam definidas. Com perda de emprego, né, para o professor que usurpasse a lei, né, ou definisse como meta a discussão crítica dentro da sala de aula, né? Não tinha com que intensidade, o que seria mesmo esse descumprimento? Não deixava claro a lei, né? Não deixava claro. Era tudo muito subjetivo. Bom, a gente teve a terceirização aprovada, agora a reforma da Previdência quer que o trabalhador trabalhe 49 anos, a lei da mordaça. O que significa esse momento, Sênia? Um momento dificílimo. O país está caminhando cada vez mais para o abismo, não é? E quando a gente diz 49 anos de contribuição, isso é para você ter uma aposentadoria proporcional, não é para ter uma aposentadoria integral. Porque para você ter 49 anos e levar, para você ter uma aposentadoria integral, você tem que começar a trabalhar aos 16 anos, ininterruptamente, até os 49 anos, e você... 49 anos, não de idade, né? Não, de contribuição. Certo. E aos 65, dificilmente você tem... Hoje a gente ouvia alguém do setor do açúcar, mostrando claramente que uma pessoa para trabalhar, para ter 49 anos, ou para ter 25 anos de contribuição, digamos assim, ininterruptamente, tinha que trabalhar 50 anos. Porque eles trabalham 6 meses, param 6 e depois trabalham mais 6. E mesmo assim, ainda não garante que você leve a sua aposentadoria na integralidade. Aí você fala do cortador de cana, né? Do cortador de cana. E o maior prejuízo da reforma da Previdência é para as mulheres da educação, que perde a aposentadoria especial, não é? Já perde aí, né, uma quantidade enorme de anos. Depois vem as mulheres rurais, depois as mulheres de uma forma geral e depois todo mundo. Significa dizer, ora, o que é baseado mais a reforma da Previdência? Baseado em que a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, 75 anos em regiões, né, completamente diferentes. Aqui no Nordeste, a mulher tem 64 anos, a expectativa de vida, e o homem 66. Então, alguma coisa. Esse assunto você não poderia abordar com a lei da mordaça? De jeito nenhum. Nenhum assunto que viesse desagradar aqueles que são, mas a gente entende que a principal, não é nem tanto só esse assunto, mas também esse, mas principalmente as questões mais partidárias e religiosas. A lei da mordaça se preocupou mais nesse sentido. Embora não deixe claro, né? Mas a gente sabe com os mentores e o que é que está por trás de tudo isso. Bom, agora volta ao normal. Agora volta ao normal. E vamos intensificar a luta para que ela não... Que agora foi liminarmente, mas nós não podemos, né, dar trégua. Precisamos intensificar a luta. Como? Cada vez mais fazendo... Agora tem um projeto que já tramita no Senado, não é? Um projeto de escola sem partido, que a gente precisa estar atento para saber em que momento a gente precisa atuar sobre isso e acompanhar novas investidas que não serão difíceis e poucas. Então, né? A mobilização não acaba com essa aprovação liminar. A vigilância tem que ser diuturna. Até porque o país está, assim, nos pegando de surpresa a cada momento, não é? De surpresa, vírgula, porque quando o golpe aconteceu, quando aconteceu a retirada do poder de quem estava conduzindo o país,
de lá para cá, a gente só tem tido essas notícias. E assim, quando se viu, quando as mobilizações do dia 15 mostraram para o país que a população está acordando e que não está disposta a ter mais prejuízo do que já vem tendo, aí o presidente da República vai dar fala para o país, dizendo que vai tirar de lá os servidores públicos e deixar apenas os servidores públicos estaduais e municipais, deixando apenas os servidores federais. Lê do engano, porque no regime geral de previdência a gente tem quase 3.600 municípios. Então, como serão essas aposentadorias? Serão aposentadorias para uns de um jeito, quem é da educação, e para outros de outro? E tem apenas 2.035 municípios com regime próprio de previdência. E a Carta Magna é a reforma da Previdência nacional, que vai reger as reformas que quer que seja feita em cada município e em cada estado. E esse era um assunto que não se podia ser tratado nem como exemplo, nem como péssimo exemplo, ou como bom exemplo dentro da sala de aula. Nós agradecemos a Célia Capistrano, ela é vice-presidente do Sinteal. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos o espaço, queremos dizer que essa entidade está diuturnamente na luta, né, por uma sociedade mais justa, igualitária e sem mordaça. Depois do intervalo, nosso assunto é a distribuição gratuita de protetores solar para pessoas com albinismo.